Mais forte, mais bonito. Com excelência agora. Isso, você que está em casa, nos acompanhando aqui no culto ao vivo, online, na nossa live, a gente quer dar a palavra de bem-vindos a todos que estão aqui hoje, que chegaram. Quem está visitando a IBF pela primeira vez hoje, levanta a mão bem alta assim. Isso, como é que a igreja diz? Assim ninguém volta, gente, tem que ser com mais alegria. 2, 3 e já! Isso, se você veio pela primeira vez, você pode receber sua lembrancinha ali. A gente tem a chave de um carro novo, de uma casa nova, depende da sua fé. Você vai ser abençoado hoje. Então você está chegando pela primeira vez, Deus vai falar ao seu coração, amém, gente? Eu queria que você criasse expectativa. Não venha para a igreja para assistir um culto, venha para cultuar, venha para prestar um culto ao Senhor. Não fique como espectador, olhando, analisando. Participe, adore ao Senhor. Vamos agora fazer um negócio muito legal, que é compartilhar o Evangelho. A gente vai agora pegar nosso celular, tirar uma foto aí com a pessoa que está do seu lado. Pega aí seu celular, vamos usar ele para evangelizar e para divulgar a palavra. Pega o celular, tira uma foto aí da pessoa que está com você nesse culto. Olha só que igreja linda. Isso. E aí tira uma foto, posta ela nas suas redes sociais, no Instagram, no feed, em alguma área, e marca a IBF. E Batista da Família, marca aí para a gente poder impulsionar o Instagram da igreja. A gente já passou a mais de 5 mil seguidores no Instagram, amém, igreja? 5 mil seguidores, não é brincadeira não, a gente está chegando lá, crescendo. E vai lá no Instagram, isso, vai lá no Instagram, pega a sua foto e bota lá e compartilha, isso, nos seus stories, no seu feed, seja lá onde for, e marca a IBF, ok? A gente está ganhando muitas pessoas, a gente está ganhando muitos seguidores, e a gente está atraindo pessoas para assistir o culto online. Pega aí o link na bio do Instagram da igreja, tem live, essa live, e você bota ela e joga ela para alguém que vai assistir essa mensagem agora. Quem vai pregar hoje? As mulheres que estavam aqui ontem no Congresso das Mulheres. Quem estava aqui, mulheres, digam amém. Levanta a mão quem estava aqui ontem. Quem foi abençoada ontem? A pastora Lucimara. Eita, pastora, nota 10, viu? Foi uma bênção. E hoje, quem é que vai pregar? Pastor Marcelo, esposo da missionária. Então, pastor Marcelo Ramos, missionário da UEC Brasil Internacional, preletor do Perspectivas. É um pastor muito melhor do que o pastor Djalma, muito melhor. É tão melhor que Deus usou ele para abençoar as igrejas do Nordeste. Pastor Marcelo mora em Recife, é mobilizador da UEC Brasil, e ele está aqui para enviar missionários para toda parte do mundo, e também é a missão do pastor Ronaldo Lidório. E é uma alegria tê-lo aqui. Ele já fez uma imersão aqui por essa igreja, ele e a Lucimara, e foram agraciados, né, por essa igreja. Já é quase um pastor da equipe pastoral da igreja, está aqui quase todo mês pregando. Então, eu quero que você levante as suas mãos para cá, toda a igreja, quem está em casa também, levanta as suas mãos para cá, para a gente orar pela vida do pastor Marcelo, para que ele seja um instrumento de Deus nas nossas vidas hoje, amém? Levanta a mão com gosto assim, gente, tem gente assim, isso, levanta a mão com alegria aí, vamos lá. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Marcelo, pela vida da sua esposa, muito obrigado, Deus, pela palavra que ele trouxe hoje de manhã, que nos abençoou tremendamente, que hoje à noite o Senhor use ele com uma porção dobrada, e que saiamos daqui hoje desafiados a cumprir a Tua palavra e obedecer a Tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pronto, vamos lá. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. E antes, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, fica quieto, me deixa escutar a palavra agora. Em nome de Jesus. Quem está em casa também se liga aí que a palavra é top. Vamos lá. Amém, igreja, graça e paz. Muito bom, nós estamos aqui com os irmãos. Muito obrigado pelas orações. O irmão sempre ora por nós, missionários, também pelas ofertas. E tem sido uma grande bênção estar aqui na região Nordeste. Chegamos em 2023 para mobilizar os 12 milhões de crentes do Nordeste. Sabia que tem 12 milhões de crentes aqui no Nordeste? Você faz parte deles.
E o nosso sonho, a nossa visão é mobilizar 1% para missões. Nós teremos 122 mil missionários nordestinos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que alegria poder estar ministrando nesse tema maravilhoso, que é o Deus da provisão. Deus, Ele é bom e cuida de nós. Nada acontece sem Ele. Amém? Da mesma maneira, podemos dizer que com Ele qualquer coisa pode acontecer. Não há coração duro demais que não possa se render ao Senhor. Não há família quebrada demais que Ele não possa restaurar. Não há milagre que Ele não possa fazer. E aqui estou eu, pela graça de Deus. Esse ano completei 30 anos caminhando com Jesus. Me converti aos 16 anos. Faz as contas aí. Esse ano também completei 25 anos de casado, para a glória de Deus. E esse ano também 12 anos que eu larguei a engenharia, uma empresa multinacional, a nossa família, e fomos enviados para missões e vivemos pela fé durante 12 anos. O Deus da provisão é aquele que nos chama, que nos capacita e que nos sustenta. Ao saber o título da mensagem, a série, o Senhor colocou no meu coração e me fez lembrar, quando me converti, depois de um ano meu pastor falou, você vai estudar a Bíblia, você vai entrar no Instituto Bíblico. E ali então ele me enviou para o Instituto Bíblico, que era aos sábados, e das 7 da manhã às 5 da tarde. Durante a semana fazia o curso técnico à noite e fazia estágio durante o dia. E naquele seminário, então, fui aprendendo a palavra, novo convertido ainda, praticamente, um ano e pouco. E ali aprendi algo muito importante que tem guiado a minha vida, que é a teologia. E lá na teologia a gente começa a estudar sobre a pessoa de Deus. O Deus. Quem é esse Deus? E aí me lembro de um autor que ele trazia assim uma definição sobre Deus. Deus é espírito pessoal. Perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige e sustenta todas as coisas. Então Deus não é uma energia, não é o universo está cooperando, não é bobagem. Deus, Ele é uma pessoa que se revela na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por ser uma pessoa, Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele também fala. E tem pessoas aqui nessa noite que vai entregar a vida para Jesus. Que vai se entregar a Ele. Porque chegou o seu dia de você se render a Ele. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Agora? Se tem, erga a sua mão. Você saiu de casa e falou assim, esse é o dia que eu vou entregar minha vida. Tem alguém? Se tiver, erga a mão mais alto para eu poder enxergar. Tem alguém que quer entregar a vida? Uma criança, um jovem, um adulto, um idoso? Então aguarde aí. Vamos continuar. Aí, Ele não é só uma pessoa, Ele é o espírito pessoal, perfeitamente bom. Ele é bom. Que em santo amor, não for por ganância, por egoísmo, mas em santo amor, criou, dirige e sustenta todas as coisas. Então, quando você achar que você é um acidente, você vai falar assim, Deus me criou. Amém? Nós somos criaturas de Deus. Criou, Ele dirige todas as coisas. Mesmo que eu não compreenda o caminho pelo qual Ele vai me levar. Mas Ele dirige.
ainda que seja uma porta fechada, Ele nos dirige. Quantas portas fechadas que eu já tive, e depois eu entendi que Deus estava me dirigindo para um outro lugar. Ele criou, Ele dirige e Ele sustenta. No dia da angústia, no dia mau, Ele está sustentando você com as mãos dEle. Tem até aquela história, né? Pegadas na areia. A pessoa está andando e de repente vê lá as 4 pegadas, de repente 2 pegadas some e só vê a dele. Aí fala, Jesus, o Senhor me abandonou no momento mais difícil. Olha só as minhas pegadas na areia. Aí o Senhor fala, negativo, essas pegadas são minhas porque eu te peguei no colo. Eu te peguei no colo. Nos momentos mais difíceis, o Deus da Bíblia se revela dizendo, eu criei, eu dirijo e eu sustento. E em toda esta dinâmica, Ele mostra a provisão. Tudo era para ser maravilhoso, mas aconteceu algo chamado pecado. E aqui eu quero entrar aqui na mensagem. O tema dessa mensagem é a provisão para a comunhão. E nós só podemos valorizar a provisão para a comunhão se nós entendemos que a comunhão foi quebrada pelo pecado. O pecado foi uma bomba atômica no jardim do Éden. Quebrou o relacionamento do homem com Deus. O pecado também, ele levantou barreira entre as pessoas, dividindo as pessoas, a começar da primeira família. Levantou uma barreira enorme chamado assassinato. O irmão matou o próprio irmão. E ali Adão e Eva já teve um assassinato dentro da sua casa. O pecado quebrou os relacionamentos entre próprios irmãos, entre os próprios pais e os filhos, porque o irmão assassino fugiu, foi embora. E esse pecado também quebrou em nós, em cada ser humano, o desejo e a capacidade de termos relacionamentos, ou seja, uma família segundo o coração de Deus, saudável e funcional. Nós só vamos entender isso se nós tivermos o entendimento correto do pecado. Por que você está falando isso, pastor? Sendo que o tema é o Deus da provisão. Porque se eu não sei o estado que eu estou, eu não vou valorizar aquilo que eu estou recebendo. Um prato de comida para quem está cheio, não aguento mais. A Bíblia diz lá em Provérbios que a alma farta pisa o favo de mel, que é a coisa mais preciosa. Mas para o faminto, para o sedento, até o amargo é doce. Sabendo do pecado, sabendo da desgraça feita pelo pecado, que o pecado não é uma doença, não é um pequeno erro, um desviozinho, não, o pecado é uma tragédia. Aí nós vamos entender que nós precisamos desesperadamente de Deus, o Deus da provisão. Abra sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 12. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso e entendemos o que o pecado fez conosco e o que o Deus da provisão proveu para nós, para a comunhão. Amém? Vocês estão aí? Você em casa também, abra sua Bíblia aí, Efésios 2, 12. Naquele tempo,
vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o nome do passado, da humanidade hoje, uma humanidade desesperançosa e sem Deus. Aí o versículo 13 vem como uma chuva no sertão. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, gentios e judeus, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15, Cristo aboliu os mandamentos na forma de ordenanças, aquela religião pesada, para que de dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, diga provisão, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, diga provisão, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Obrigado, Deus, pela tua palavra, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que essa lâmpada brilhe tão forte, Senhor, que os olhos sejam abertos nessa noite, no nome de Jesus. Primeiro ponto, o que o pecado fez conosco, verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, sem a esperança da salvação. Segundo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa. Nós não fazíamos parte do povo de Deus, não fazíamos parte da promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Nós éramos o povo gentil, o povo estranho, o povo de longe. E não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vivíamos na escuridão espiritual, sem direção e sem propósito. E Paulo ainda enfatiza no verso 1 ao 3, acompanhe comigo, vamos encher nosso coração de Bíblia aí. Verso 1, Efésios 2, 1, e lhes deu vida, quando vocês estavam, diga, mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acho, essa é a minha ideia, cada cabeça a sua sentença, cada um tem a sua verdade. Está aqui, irmão. É uma pessoa que vive sem Deus. Éramos por natureza filhos da ira.
como também os demais. Primeiro ponto, o que o pecado fez por nós: quebrou a comunhão com Deus, quebrou o relacionamento com as pessoas, nos fez estar mortos, sem propósito, sem direção e na escuridão. Para o mundo, pecado pecado é coisa lá do meu bisavó, esse negócio aí nem existe mais. E muitos na igreja também estão pensando, eu errei, pequei, mas Deus vai entendendo, nem confessa, nem deixa, nem arrepende. Irmão, pecado é a desgraça, pecado é a bomba atômica, pecado é a peste, pecado é tudo de ruim. Não é um desvio, um probleminha, não, irmão. O pecado destruiu o jardim do Éden, acabou. Mas aí o Deus da providência entra, diga glória a Deus. Verso 13, que conjunção maravilhosa, mas agora, diga agora, não foi ontem, não vai ser amanhã, agora, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O segundo ponto, Deus da provisão proveu a minha comunhão vertical, a comunhão com Ele. Por quê, irmãos? Porque esse Deus é um Deus maravilhoso. Volta aí um pouquinho no versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, como nós estávamos, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora o verso 7 é a cereja do bolo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus salvou você para mostrar para as pessoas a bondade dele. Diga para o seu vizinho assim: você é a vitrine de Deus. Deus está mostrando em você, em mim, a bondade. Aos meus 10, 11 anos, meu tio tinha um sítio lá, e eu andava com os meus primos, ele tinha um cavalo e tal, ouvia música sertaneja, né? Sertanejo para cá, e aquelas coisas todas, tá? Peão de boiadeira, aquele negócio todo, né? Aí lá para os meus 14 anos, comecei a andar com os meus amigos, aí fomos para o rock, pauleira. Metallica, Pantera, Black Sabbath, AC/DC, tudo coisa leve, né, irmão? O AC/DC fazia um show que eles entravam com um sino, não é o sininho da escola da cantina, não. É um sino gigantesco, e tocava. A música chama, né? Hell's Bells, sinos do inferno. Aí o sinão batia e falava: agora os portais do inferno estão abertos. Imagina o que entrava, né, irmão? Isso aí é um teatro. Aí um amigo meu começou a me evangelizar. Eu tenho Jesus já, eu vou na igreja católica, eu vou na missa, eu vou na quarta-feira de cinza, pôr cinza na cabeça. Eu falei: não, Jesus é assim e tal, começou e tal, e Deus foi me tocando no coração. Aí no dia 8 de janeiro,
para ir no culto, na Igreja Batista Emanuel, a minha igreja até hoje. E naquele dia, eu ouvi o Evangelho e eu entreguei minha vida para Jesus. Eu que estava longe, Deus me aproximou. E aí a notícia se espalhou. Aí os caras veio e falaram, cara, mas você agora é crente? Eu falei, cara, eu não estou entendendo muito bem, mas parece que sim. Mas é aqueles crentes que vão andar com a Bíblia debaixo do braço? Ah, cara, já não sei. Mas você virou crente, cara? Aí eu tinha que pegar um ônibus para ir para a igreja. Eu falei, como que eu vou andar com Bíblia no ônibus? Eu escondi a Bíblia debaixo da blusa, irmão. Parecia que eu estava roubando alguma coisa, né? Mas era a Bíblia. Porque eu tinha vergonha. Nunca fui crente, meu pai e minha mãe nunca foram crentes. E Deus foi mostrando para as pessoas. Aí um dia, passou um ano mais ou menos, o meu pastor foi numa formatura, numa escola. E do lado dele estava um amigo meu, caminhava muito tempo com ele, o Renato. E aí, por meio de uma conversa, ele soube que o pastor Israel, estava ali do lado dele, era o pastor da Igreja Batista Emanuel. E aí ele falou assim, lá na igreja tem um amigo meu. Eu falei, é mesmo? Quem que é? O Marcelo Ramos. Falou, aquele cara mudou de vida. Ele falou, é mesmo? Eu falei, eu conheço ele. E sei como ele está hoje. Deus está mostrando. Através da nossa vida, o amor dele. Eu que estava longe, fui aproximado. Porque ele resgatou a minha comunhão com ele. O Deus da provisão proveu o caminho para a comunhão com ele próprio através de Jesus. Nos deu vida, nos deu a cruz em nosso lugar para o Filho dele. Terceiro, eu preciso entender o que o pecado fez comigo. Primeiro, eu preciso entender que Deus proveu a restauração da comunhão vertical. E terceiro, o Deus da provisão proveu a comunhão na horizontal com as pessoas. Verso 14, vamos ler a Bíblia aí. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Os que estavam perto eram os judeus, que conheciam as promessas, conheciam Abraão, era de sangue. E os que estavam longe éramos nós, não os judeus, não debaixo da linhagem de Abraão, de Davi. Mas ele pregou para os dois e quebrou a barreira, a parede que nos separava. Então o Deus da provisão proveu a paz entre as pessoas. O Deus da provisão de dois povos fez um, derrubou as paredes de separação. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que você que já foi muito ferido, você costuma levantar paredes para ninguém mais te ferir. Só que você se esquece que a mesma parede que você levanta, ela te impede de receber o amor das pessoas.
Nessa noite Deus está quebrando paredes entre pessoas. O Deus da provisão está provendo a paz. O Deus da provisão está provendo em você o desejo e a capacidade de reconciliação. De você liberar o coração e perdoar aqueles que te feriram, te machucaram. Talvez tem pessoas aqui que não conversam com alguém há anos. Pode ser um irmão, uma irmã, um primo, um tio, uma prima, um pai, uma mãe ou um filho. O Deus da provisão está provendo um caminho de reconciliação, porque Ele quebrou a parede. E o que Ele faz conosco? Quando Ele quebra a parede, quando Ele provê a comunhão, verso 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É a única vez na Bíblia que aparece o termo família de Deus, é aqui. Existe em outros lugares que fala família da fé. Mas aqui é a única vez na Bíblia todinha que aparece família de Deus. Porque para nós sermos família de Deus, nós temos que ter corações quebrantados para a reconciliação. O meu discipulador, quando me converti, graças a Deus, ele falou: Marcelo, se na igreja você ainda não foi decepcionado, a sua ficha é a próxima. Porque a igreja é o melhor lugar para você se decepcionar, meu irmão. Porque a gente vai conviver juntos. E a igreja é o melhor lugar para você aprender a se curar, perdoar. Porque não dá para todo mundo, todo domingo vir aqui, olhar para o cara do irmão e falar: estou com barreira com ele. Não tem como. Aí você vai tomar a ceia, tem que se reconciliar. Você vai trazer a oferta, fala: está com problema, volta. Não tem por onde escapar. E a Bíblia diz lá em Provérbios: assim como ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. Então a igreja é o melhor lugar para você ser transformado. Porque quem vai transformar você também é Deus através do seu irmão. Ele nos proveu uma família. E agora não preciso mais me sentir estrangeiro. Nós fizemos missões na Nova Zelândia há 2 anos. E por mais que você fale inglês bem, entenda um pouco a cultura, você sempre será estrangeiro. E quando o voo vem de volta, você fala: daqui meia hora vamos pousar em São Paulo, Brasil. Oh, cheguei no meu país. País quebrado, pegando fogo, tudo, mas o seu país. E aqui ele fala que nós não somos mais estrangeiros, estranhos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus proveu a comunhão e nos deu uma família. Deu uma família. Não só a igreja local, mas a igreja. Hoje nós temos irmãos aqui que parece que a gente conhece há 30 anos. Pastor Djalma, pastor Denise, né? E outros irmãos. Porque a igreja é assim, meu irmão. Nós somos irmãos. E temos acesso ao mesmo Pai. Mas nós precisamos entender que o pecado quebrou tudo. Cortou tudo. Cortou aqui e cortou aqui. Nós precisamos entender que Deus já proveu a conexão aqui. A linha está aberta, o caminho está aberto através do sangue de Jesus. Nós precisamos entender que Deus já proveu também a comunhão, porque Ele diz que Ele, em Cristo, Ele trouxe a paz, a reconciliação. Ele quebrou as paredes.
e colocou em nós a graça, o desejo, a capacidade de perdoar, de reconciliar. E quarto e último, verso 17. E vindo, evangelizou a paz. Quarto, ele nos proveu uma mensagem. Verso 17, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Deus quer te usar para alcançar os que estão perto e os que estão longe de você. Eu e a Lucimara temos uma história muito semelhante. Fomos os primeiros da nossa família a vir para Jesus. E foi uma luta muito grande. Eu tenho uma irmã mais velha, e na época ela estava fazendo matemática na Unesp, lá em Rio Claro, em São Paulo. Morava lá, inclusive nessa cidade. E ela soube, né? Falei para ela que tinha me convertido e tal. Ela achou estranho, o que é esse negócio aí e tal. E eu comecei a orar por ela, tentar falar de Jesus. Não gosto de falar esses negócios não, de religião, papá. Mas de vez em quando ela vinha para casa, cada 1 mês, 2 meses, ela vinha, passar final de semana, enfim. E 2 anos depois, eu estava lá, ia ter culto de jovens. Eu falei, vou para a igreja. Eu falei, você não vai me chamar não? E é? Não, é só aqui do Nordeste, né? E é, né? É mesmo, oxe, né? E ela foi no culto. E ela se converteu. Está até hoje lá, servindo na igreja. Líder infantil das crianças. Se casou na igreja. Minha primeira discípula. A Lucimara também ganhou os irmãos dela primeiro. Depois, evangelizamos o nossos pais. Meu pai se converteu na minha célula, na minha casa. Não gostava de igreja, até hoje, infelizmente, não gosta de igreja. Mas foi na minha célula, se converteu. E eu estou trabalhando com ele ainda. Ganhar os que estão perto. E ganhar os que estão longe. No meu trabalho, onde trabalhava na FMC, uma empresa multinacional, meu amigo Dalto, estudava comigo e fazia engenharia comigo à noite. Ele falou, Dalto, você vive mais comigo do que a minha esposa, cara. A gente trabalha junto, estuda à noite junto, na mesma sala, meu misericórdia. Ganhei ele para Jesus. Comecei a discipular ele, pastor Djalma, na hora do almoço, no trabalho. A namorada ficou sabendo que está tendo um estudo bíblico e tal. Aí falou, não pode vir na empresa, você vai dar para ela o estudo. Eu dava para ele o discipulado na hora ali do serviço. Ele chegava no final de semana, começava a dar o discipulado para a namorada dele. Cara novíssimo convertido, já estava discipulando a namorada, que hoje é a esposa. Ganhar os que estão longe. Estava ganhando ele e ele já está ganhando a futura esposa dele. Por quê? Porque nós temos uma mensagem poderosa. Assim também, contei o testemunho de manhã do Uber, lá de BH. Pegamos um Uber para ir ministrar numa igreja da base missionária que a gente morava lá em BH até outra cidade, 40 minutos no Uber. Véspera de Natal, eu ia pregar uma mensagem na Igreja Batista Logos lá. Minha resposta ao Natal. E fui evangelizando o Jaime. E aí, o Natal amanhã já vou comer bastante essa noite. Não, mas Natal não é só comer não, rapaz. Natal é Jesus e tal e tal. A intercessão atrás, Lucimara com os meus filhos só orando. Não tem jeito, o cabra vai ter que amolecer o coração, né? Aí parou em frente à igreja, Jaime, e aí? Qual que é a sua resposta ao Natal? Era o meu sermão que eu ia pregar, preguei ali. O ensaio. Falou, pastor, eu entendi tudo que você falou. Jesus tem que nascer na minha vida. Eu falei, é isso aí. E aí, que você vai? Você quer entregar a vida para Jesus? Ele falou, eu quero. Eu falei, então desliga esse carro aí. Vamos orar. E ali o Jaime entregou a vida dele dentro do Uber para Jesus. Ganhar que estão longe. Nunca mais vi ele, talvez nunca mais o verei.
Assim como talvez Filipe nunca mais viu o eunuco. O eunuco foi embora e o Jaime também foi embora. Só Deus sabe o que vai acontecer. Mas Ele nos deu uma mensagem poderosa. Na minha célula, lá em Nova Odessa, um senhor, seu Wilson, 60 e poucos anos, começou a vir e se converteu. Ele tinha ido para Goiânia, não Goiânia, Goiânia, fazer cirurgia espiritual. Você tem uma ideia, o envolvimento que ele tinha. Ele tinha um câncer na pele e foi fazer uma cirurgia espiritual. E ele se converteu. Eu era mais novo do que a filha dele, para você ter uma ideia. E aí eu fui discipular. Estava sedente pela palavra. E na oração ele foi crescendo, desenvolvendo. Até que depois de 2 anos o Senhor levou ele. Nós temos uma mensagem poderosa. Um líder de célula da Batista Central de Belo Horizonte. A célula que eu ia. Ele falou, meu pai tem 70 e poucos anos, não se converteu. Eu falei, eu vou lá fazer uma casa de paz na casa dele. 6 semanas. Vamos lá. Fui lá. Toda semana ia lá. Envolvimento com o espiritismo. Aí entregou a vida para Jesus. Aí num dos estudos, ele falou, pastor, posso te falar algo? Pode. Ele falou, o meu primo, que levou toda a família para o espiritismo, falou, ele está aqui na sala com a gente. Ah, é? E não tinha ninguém. Ele falou, então tá bom, levanta aí, abre a porta e manda esse seu primo embora daqui. Primo, né? Demônio, irmão. Mandou o primo embora. Eu falei, vamos orar agora, em nome de Jesus, está quebrado, destruído toda a influência maligna dessa família. De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Porque Deus quer te resgatar nessa noite em 3 áreas. Ele quer te resgatar do pecado para ter comunhão com Ele. Ele quer te resgatar do individualismo para você ter relacionamento com pessoas. E Ele quer te resgatar do comodismo para que você pregue essa mensagem poderosa no seu trabalho, na sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para o seu colega no serviço, para o motorista do Uber, para o motorista do ônibus, para o Zé da padaria, para o seu João do açougue, para a sua manicure, que é a sua amiga, mas você nunca pregou para ela, para a sua cabeleireira, que é a sua confidente, mas você nunca falou de Jesus para ela. Deus está esperando. Mas isso só vai acontecer, sabe quando? Quando o primeiro amor renovar no seu coração. E eu me converti naquele gás todo. Eu encontrei Jesus porque o sertanejo e a vida de peão não me deu, a vida de roqueiro maluco não me deu. E aí eu encontrei tudo isso que eu precisava em Jesus. E aí um dia eu na igreja, aí no evangelismo, na escola dominical, ia na vigília. Aí chegou uma irmã, falou assim, Marcelo, sim irmã, sabe o que você está sentindo? Eu falei, o quê? Não, esse negócio que você chora no culto, que você quer estar na igreja toda hora. Sim. Falou, isso aí tem um nome. Eu falei, nome? Mas que nome que é esse? Eu falei, isso chama primeiro amor. Primeiro amor? Nunca ouvi falar. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, nunca fui de escola dominical, nada. Eu falei, então, mas não preocupa não, que isso aí é coisa de novo convertido, logo logo passa. Que depois a gente vai amadurecendo. Vai amadurecendo. Ele falou, isso aqui vai passar? Isso é coisa de novo convertido. Meu irmão, eu fui arrasado para casa. Eu ajoelhei na minha casa, aquela luta que eu tinha na minha casa já. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, minha irmã não era crente. Eu falei, Deus, isso aqui vai passar. Vai ser outro sertanejo, vai ser outro rock pauleira. Isso aqui vai passar. E toda vez, nesses 30 anos,
que eu penso em desistir ou me esfriar, eu lembro dela falar, vai passar, e eu falo assim, vai passar não, não vai passar, porque Deus está me resgatando todos os dias. Eu não quero que o brilho do primeiro amor se apague nos meus olhos. Eu não quero entrar num Uber e não acontecer nada, porque eu entro no Uber, eu faço bom dia, boa tarde, a primeira pergunta que eu faço é, leu a Bíblia hoje? O cara toma um susto. Ele falou, não. Falei, posso te falar um versículo? Pode. Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A porta se abre. Mas às vezes é um crente, como foi agora em Recife, um irmão da Assembleia de Deus. Falou, irmão, sou da Assembleia, que bênção. Trabalha no Uber há quanto tempo? 8 anos. Aí falou, irmão, você é muito evangelizado aqui, né? Falei, meu irmão, posso te contar? Falei, pode. Primeira vez que alguém fala de Jesus para mim aqui dentro do Uber. Falei, não acredito. De vez em quando você pega um crente e vai conversando, solta um versículo assim, no ar. Mas entrar que nem eu sei, pá! Nunca. Está faltando paixão do novo convertido. Está faltando o brilho do novo convertido que nunca deveria sair da nossa vida.